repetida. Senhor, a minha oração se tornou-se sequidão por um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer, a chuva descer. A terra seca está aqui. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Glória a Deus. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, a minha oração por um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, palavra repetida. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer, a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer, a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A
chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavra repetida. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavra repetida. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu. Boa noite, Sandra Pereira. Seja bem-vinda, amada. Pra molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Glória a Deus. Boa noite, boa noite. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor em Marcos. Marcos 7:31 ao 37, quando fala de cura de um surdo e gago de Decápolis.
E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro, de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxe-lhe um surdo que falava dificilmente. Rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, isto é, abre-te. E logo lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez. Falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, dizia: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Essa passagem de Marcos 7, 31 ao 37, ela fala sobre avivamento em Decápolis. O texto sagrado, ele revela a chegada do avivamento no território de Decápolis, onde as multidões ficaram maravilhadas com os milagres de Jesus. Aleluia! Decápolis era uma região composta de 10 cidades. Boa noite, Wanda Fernandes, seja bem-vindo. Boa noite, Solange. A paz do Senhor, pastor Antônio Ibrahim. E Decápolis era uma região composta de 10 cidades que ficava entre as fronteiras da Judéia e da Síria. Aleluia. A leste do Jordão, e que compreende atualmente a moderna Jordânia. As 10 cidades eram Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópoli, Bet-Seá, Gadara, Hipos, Dion, e pela Gerasa e Canata. Nos tempos de Jesus Cristo, estas cidades continham grandes populações, na sua maior parte gregas, vivendo em prosperidade, pelo fato de receber alguns privilégios de Roma. Entretanto, onde Jesus chegava, com ele chegava também o avivamento. Por isso que fala que o avivamento em Decápolis. Por quê? Ele operou um grande milagre, como diz o texto. Ele curou o surdo e um gago. O homem, ele era surdo e era gago. Na cidade de Decápolis. Então, ali houve aquele avivamento
porque o Senhor, ele operou milagres, maravilhas naquela cidade. Então, aonde ele chegava, também o avivamento vinha junto com ele. Marcos, ele registra também outros avivamento no seu evangelho de Marcos. O avivamento lá em Cafarnaum, Jesus, ele expulsou um demônio enquanto ensinava na sinagoga. E as multidões ficavam impactadas com a sua doutrina, autoridade sobre os espíritos imundos. Porque Jesus, quando ele dava ordem para que os demônios saíssem, fossem expulsos, acontecia aquele avivamento, aquele milagre. Boa noite, evangelista Sheila. Seja bem-vinda, minha amada. E as multidões, elas ficavam impactadas. Quem é que não fica impactada quando o Senhor, ele opera milagre? Quem é que não fica impactada? Quem é que não fica feliz quando Jesus cura? Quando Jesus liberta, quando Jesus transforma, né? Então a multidão, elas ficavam impactadas com as suas doutrinas e autoridade sobre os espíritos imundos. Lá em Marcos 3:7, avivamento à beira-mar, multidões da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro, de Sidom, e vão ter com Jesus. E se arrojavam a ele, ao menos para tocá-lo e ser curado de suas doenças e enfermidade. O povo queria estar próximo de Jesus. O povo queria estar perto de Jesus. Quem é que não quer estar perto de Jesus? Quem é que não quer estar em comunhão com Jesus, ao lado de Jesus, conversando com ele? E era o que aquele povo, aquela multidão, ele tinha o prazer de seguir a Jesus, de acompanhar Jesus. E aonde Jesus chegava, o avivamento acontecia, porque ali havia milagre, acontecia milagres. O avivamento em Gadara. Jesus liberta um homem possesso de uma legião de demônios. O homem liberto começa a testemunhar de Jesus em Decápolis. Quão grandes coisas o Senhor lhe fez. E todas as pessoas se maravilhavam da sua libertação. Quando você está enfermo, que o Senhor cura, você tem um prazer de comunicar, de contar, de dar testemunho, de falar a obra que Jesus fez na sua vida. E o texto diz que aquele homem que era possesso de uma legião de demônios, o homem
liberto, começou a testemunhar de Jesus em Decápolis. Com grandes coisas fez o Senhor. O Salmo diz: com grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ficamos alegres quando o Senhor ele faz alguma coisa por nós. Aleluia. E aqui diz mais ainda que as pessoas e todas as pessoas se maravilhavam da sua libertação. Só Jesus tem o poder de libertar legiões de demônio. Só Ele. O avivamento em Decápolis, Jesus cura o surdo e gago, nos confins de Decápolis. E as multidões admiradas reconheceram o poder de Cristo para fazer milagre. Então, aonde ele passava, a fama dele ia crescendo. Foi por isso que a mulher cananeia, quando ela soube que Jesus iria passar ali na cidade dela, ela foi atrás de Jesus, em busca da cura de sua filha também, que se encontrava endemoniada dentro de sua casa. Então a multidão, eles acompanhavam Cristo por causa dos milagres. O avivamento na Nova Jericó. Jesus cura o cego Bartimeu à beira do caminho de Jericó. E as multidões se maravilhavam com o poder de Deus. Então, o segredo era esse. Conforme Jesus ia passando, ia curando, e a multidão ia crescendo, a multidão ia acompanhando, e para ver os milagres que Jesus fazia. E ele faz hoje. Ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, de hoje e sempre, e eternamente fazendo seus milagres, fazendo seus sinais de maravilha, curando, libertando. O avivamento missionário na ordem imperativa de Jesus e aos seus discípulos para pregarem o evangelho a toda a criatura. Lá em Marcos 16, 20, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguia. Então, aonde Jesus ia, passava, ele dizia o ensinamento do Senhor. Ele dizia: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quantas pessoas precisando ser salvas, ser curada, ser liberta, mas está dependendo de nós. Aleluia. Dependendo da nossa pregação. Da nossa pregação. Aleluia. Paulo confirma mais tarde este avivamento milagroso na proclamação
do Evangelho, dizendo: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Aleluia. Sheila Medeiros, seja bem-vinda, minha linda. De maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. A presença de Jesus Cristo, a luz do mundo, entre o povo, entre o seu povo, já constitui-se no maior avivamento. Afinal, Jesus Cristo é a verdadeira luz que ilumina todo homem, restaurando a vista dos cegos, proclamando libertação aos cativos e apregoando a chegada do reino dos céus entre o seu povo. Então nós temos uma missão. Nós temos uma missão. O grande milagre Jesus fez na vida desse surdo e deste gago. Porque o texto diz que trouxeram-lhe o surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Tirando-o a parte de entre a multidão, pegaram aquele menino, aquele homem, e separou da multidão, pôs-lhe os dedos no ouvido, cuspindo, tocou-lhe na língua. Levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, abre-te. Essa foi a oração de Jesus. Abre-te, deu uma ordem. E aquela enfermidade, que era a surdez e a cegueira, e o gago, a surdo e gago, não falava direito e era surdo. E o Senhor, ele operou aquele grande milagre na vida daquele homem. Palavras simples, Jesus falava. Ele só dava ordem. Ele dizia: sai demônio, sai enfermidade. Ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Por isso que ele, quando ele passou pela essa cidade chamada Decápolis, houve um avivamento. Foi um avivamento, porque a cura que ele fez sobre a vida daquele homem tornou-se um avivamento. E a Bíblia diz ainda que ele deu ordem que a ninguém ele dissesse. Mas quanto mais ele proibia as pessoas de fazer, de contar os milagres, mas o povo divulgava
as coisas que Jesus fazia, que Jesus opera na vida daqueles que o buscam e daqueles que pedem a cura. Aleluia. Então, nesta noite, a palavra que eu deixo nesta passagem de Marcos para a amada igreja, para você que está ouvindo esta mensagem, saiba que eu e você precisamos pregar o Evangelho. Pregar a palavra de Cristo Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide. Mas aqui, passando de um texto para o outro, aleluia, passando de um texto para o outro, eu quero ler também mais um texto para encerrar essa palavra, aonde se encontra também, aleluia, em Sofonia 3, 15. Sofonia 3, 15, quando diz que o Senhor afastou os teus juízos, exterminou teu inimigo, e o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Esse texto fala do castigo de Jerusalém e a promessa feita aos fiéis. Ela é bem clara. Promessas feitas aos fiéis. Sua sentença foi revogada. Ela foi revogada. O profeta Sofonia, ele escreveu: o Senhor afastou os teus juízos, exterminou os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. É uma promessa do Senhor. Deus promete nesse versículo bíblico revogar as sentenças contra o seu povo. Relatos históricos indicam que Sofonia entregou esta mensagem antes da reforma religiosa de Josias, rei de Judá. Após entregar uma mensagem de juízo, predizendo que a Síria seria usada por Deus para punir Judá por causa dos seus pecados. Sofonia revela que Deus resolveu afastar do seu povo essa sentença. De fato, o avivamento promovido, olha aqui o texto falando em avivamento. Lá em Marcos, no Novo Testamento, falou-se de avivamento. No Velho Testamento, está se falando de avivamento.
Então, o avivamento, promovido pelo piedoso rei Josias, prolongou a estabilidade do reino de Judá por mais de 100 anos. E os judeus foram levados em cativo pelo babilônio e não pelos assírios, como havia acontecido com Israel. Na Bíblia é revelado Deus revogando sentença de pessoas e reino que se arrependeram. Então, o que é que esse texto está falando? Quando diz que a sentença é revogada, Deus está dizendo, aonde há arrependimento, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, Deus ele entra com a providência dos céus, porque ele revoga a sua sentença, desde que haja arrependimento. O arrependimento, ele é muito importante na vida da pessoa. Quando a pessoa se arrepende dos seus erros, dos seus maus caminhos, dos seus pecados, está fazendo coisa errada, se arrepende. O Senhor Deus, ele revoga a sua sentença. Aquilo que estava programado para você, ele vai tirar, ele vai te livrar. Aleluia! Então Deus havia previsto isso na legislação mosaica, dizendo, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadece. Você vê aqui que há que haver uma renúncia, haver um arrependimento, Por isso que lá em Crônicas 7,14, quando o Senhor Deus ele fala para Salomão, e ele manda Salomão dizer para o povo, diga para o meu povo, se ele se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Uma promessa de avivamento, de revogação de sentença. Aleluia. Então Deus, ele é fiel. O Senhor disse a Israel, portanto, os meus estatutos, os meus juízos, guardarei, os quais fazendo-os, o homem viverá por ele. Eu sou o Senhor. Quando você guarda os mandamentos de Deus, o Senhor, ele vai revogar a sua sentença. Deus havia prometido afastar as sentenças, sempre que o povo se voltasse para buscar. Precisa-se buscar a Deus para se buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu
ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A terra, às vezes a terra está seca, está precisando. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Deli. Às vezes a terra está seca. Eu gosto tanto deste hino. Senhor, a minha oração se tornou seguidão. Até se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, a minha adoração se tornou um seguidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu. Quantas pessoas estão com as suas terras secas? Quantas pessoas estão precisando da chuva para regar a sua terra, para molhar? E aqui, quando ele diz que o Senhor diz que se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa terra somos nós. Essa terra está dentro de nós, precisando ser regada com a chuva, com as águas do céu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Muitos estão secos, estão dentro do deserto, precisando ser regado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui ele diz, o Senhor, quando ele falou lá em Salomão, para Salomão, Crônicas 7:14. Aleluia! Deus havia prometido afastar a sentença. Entenda isso. Às vezes o Senhor diz que vai fazer algo na sua vida, vai castigar, vai fazer você passar na provação, mas Ele, quando Ele vê que você se arrependeu, Ele revoga a sua sentença. Aquilo que Ele falou, Ele tira, porque a oração, ela move o coração de Deus. A oração, ela vai ao trono de Deus. Ela sobe aos céus e rega a tua terra. Por isso que ele diz que eu sararei a sua terra. Lá em Jeremias, quando ele diz terra, 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 ouve a palavra do Senhor teu Deus. Aleluia. Então vemos que Deus estende esses benefícios a qualquer povo ou nação. No momento em que eu falar,
contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter das suas maldades, também eu me arrependerei do mal que pensei fazer. Foi o que aconteceu com Jonas, quando o Senhor mandou Jonas pregar na cidade de Nínive, porque o Senhor, ele tinha decretado que ele iria destruir aquela cidade. O pecado estava subindo já nas narinas de Deus. E Deus tinha dito que iria destruir a cidade de Nínive. Mas ele disse: vou dar mais uma oportunidade para aquele povo se arrepender. Porque Deus está sempre dando oportunidade ao homem para se arrepender dos seus maus caminhos e dos seus pecados. E ele disse: vou levantar um profeta para ir lá levar a mensagem, para pregoar a palavra. Vou dar mais uma oportunidade. Vou chamar Jonas. É você, Jonas, que vai pregar lá na cidade de Nínive. Você vai pregar o arrependimento para aquele povo. Mas Jonas sabia o que Deus tinha dito que iria fazer, que iria destruir aquela cidade. Jonas disse: eu não vou lá não. Pode acabar com tudo, Deus. Mata todo mundo. Lá ninguém merece ser salvo, nem ser liberto. Mas Deus disse: não, Jonas, vá lá. Vá lá que eu quero dar uma oportunidade para aquele povo. Aquele povo precisa de ter uma segunda chance. E é você que vai lá. Aí o que é que Jonas fez? Tomou o caminho errado. Em vez de ir seguir o ide de Jesus. Não, ele foi para outras bandas. Mas Deus queria era Jonas lá. É com você, Jonas. Eu não vou colocar ninguém, é você que vai. E o que é que aconteceu? Jonas fugiu para a cidade de Tarso, em vez de ir para Nínive pregar. Foi obrigado, foi necessário Jonas passar por todo aquele processo, ser lançado ao mar, aí o Deus vai dar ordem para aquela baleia e disse: vai lá, Jonas, e pega Jonas, bota no teu ventre, no teu bucho, e tu vai conduzir ele até a praia de Nínive para libertar ele. E assim o Senhor fez, porque era Jonas que tinha que ir. Então o Senhor, ele queria dar oportunidade de novo para aquele povo. E Deus dá oportunidade para o ser humano, para que o ser humano ele venha se arrepender das suas maldades. Ele dá oportunidade ao pecador a se arrepender. Aleluia! E aqui, aleluia, Jonas, ele foi lá pregar para aquele povo e aquele povo se converteu ao Senhor. Vemos que Deus revogando a sentença de morte contra Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor.
E disse Natã a Davi: também o Senhor trapassou o teu pecado, não morrerás. Porque Davi, ele se arrependeu, não morrerá. Deus revogou e afastou a sentença de morte contra o rei Ezequias também. Volta e diz a Ezequias: chefe do meu povo, porque Deus tinha mandado Isaías dizer para Ezequias que Ezequias colocasse a sua casa em ordem, porque certamente morreria e não viveria. Porque Ezequias, ele foi acometido de uma enfermidade mortal. E essa casa que Deus estava mandando Ezequias colocar em ordem era a sua casa espiritual. Porque Deus, quando ele procura o homem, ele invoca o homem, dá uma sentença ao arrependimento. Ele está mandando o homem se consertar com ele, o homem descer, se humilhar diante dele, para que ele venha voltar atrás daquilo que ele falou. A sentença foi revogada na vida de Ezequias. Porque quando Ezequias se humilhou, a Bíblia diz que Ezequias se humilhou, a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede, chorou muitíssimo, diz a Bíblia. Que ele chorou muitíssimo. E ele apresentou ao Senhor tudo o que ele fazia perante Deus. E a Bíblia diz que a oração de Ezequias chegou ao topo do céu. Tanto é que a Bíblia diz que Isaías ainda estava no pátio do palácio. E o Senhor disse para ele: Isaías, olha, você volte lá, vá lá, fala para Ezequias, diga para ele que eu ouvi as suas orações e eu vou sarar ele. A sentença foi revogada na vida de Ezequias. Então, a Bíblia diz que volta a dizer: Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, do teu pai, ouvi as tuas orações, ouvi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei ao terceiro dia. Deus disse para ele que ao terceiro dia ele seria sarado e subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos. 15 anos das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. O Senhor, além de curar Ezequias, ainda livrou a cidade aonde qual o rei Ezequias governava. Deus deu livramento ao seu povo, porque Deus, ele dá livramento, ele dá escape, ele corta os laços. Aleluia! E aqui, ele ainda diz mas ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Vemos Deus revogando a sentença de destruição de Nínive, e Deus viu as obras dele como se
converteram dos seus maus caminhos, porque o Senhor, Ele vê tudo, Ele conhece tudo. Não adianta você querer enganar Deus, porque a Deus ninguém engana. Você está se enganando a si próprio. Se você está fazendo alguma coisa errada, se você está praticando alguma coisa errada, procure depressa a se consertar com o Senhor. Botar a sua casa em ordem. Porque com Deus ninguém brinca. Deus não está de brincadeira. Ele não está de brincadeira. Ele deixou escrito a sua palavra. Esses homens foram, se deixou como exemplo para eu e você. Ouvir essas histórias que são verdadeiras, não é mentirosa, é real, aconteceu e ficou como exemplo para mim e para você aprender. Para Deus revogar a minha sentença, eu preciso me arrepender dos meus pecados e dos meus erros. Então Deus viu as obras dele como se converteram dos seus maus caminhos. Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhe faria e não fez, porque da oração, da obediência que Jonas resolveu obedecer aquilo que Deus tinha mandado. O Senhor promete revogar as sentenças proferidas contra os seus filhos em juízo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. A sua justiça que vem de mim, diz o Senhor, mas precisa haver arrependimento para que Deus julgue a sua causa e a sua sentença. Se você tem uma causa difícil, se você tem um problema difícil e você não está obedecendo o que Deus quer de você, saiba de uma coisa. Primeiro se arrependa, para que Deus venha revogar a sua sentença. E aqui, para nós finalizarmos, o profeta Joel ensina qual o caminho da revogação das sentenças. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Entre os alpedres, o altar, e diga: poupa o teu povo. Ó Senhor, não entregaste a tua sentença, a tua herança aos opróbrios, para que as nações façam escárnio dele. Porque diria entre os povos: onde está o teu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Esta terra que o Senhor está falando é a nossa terra, ó. O nosso interior, o que está aqui dentro de nós. Essa terra precisa ser regada. Essa terra precisa deixar de ser seguidão, se tornar deserto, deixar de ser deserto.
Aleluia. O nosso Deus possui todo o poder nos céus e na terra. Usa de misericórdia para com todos os oprimidos. O salmista orou ao Senhor dizendo: chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo as grandezas dos teus braços. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte. O Senhor revoga as nossas sentenças. O Senhor agrada-se do que o teme e do que espera na sua misericórdia. Essa é a palavra de Deus para você nesta noite. Quando eu preguei lá em Marcos, que falou do avivamento, aonde o Senhor fez aquela cura daquele gago e daquele surdo. Ali houve avivamento em Decápolis. E aqui, em Sinfonia 3, o Senhor fala de o castigo de Jerusalém e a promessa feita aos fiéis. Se ele fez a promessa, ele vai cumprir, ele vai honrar, mas não se esqueça, é revelado Deus revogando sentença de pessoas e reino que se arrepende. O segredo é se arrepender. Arrependa-te e faça a obra de Deus. Faça o que Deus mandou. Faça o que Deus mandou. Faça o que Deus mandou. Obedeça a palavra de Deus. Aleluia! Porque Deus, ele é fiel. Senhor, a minha oração se tornou seguidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções em palavra repetida. Senhor, a minha oração se tornou seguidão por um deserto. Até a minha adoração de canções e palavra revestida. Pelo Senhor, aleluia, precisamos ser molhada pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, aleluia, regar a nossa terra seca. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Seca, às vezes estamos secos, precisando ser molhados pelo Espírito Santo de Deus. Deita sou eu, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca, para que Deus venha encharcar essa terra sua. Você precisa buscar, você precisa orar, você precisa se arrepender dos seus pecados, pedir que o Senhor
esta terra, rega ela, no nome de Jesus. Ele fortalece o cansado, ele dá grande vigor aos que estão sem força. Ele é o Senhor que molha a terra. Glória, aleluia, glória a Deus. Peça ao Senhor nesta noite que Ele venha derramar a chuva sobre sua cabeça, sobre sua vida, para encher, Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavra repetida. Não é assim mesmo que acontece? Vocês às vezes ficam repetindo a mesma coisa. Aleluia! Precisa que o Senhor regue essa terra sua, que é o seu ser. Aleluia! Adoração já não passa de canções e palavra repetida. É todo dia a mesma coisa, as mesmas palavras. Deixa a chuva descer, a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Pede para o Senhor nesta noite molhar essa terra. Oh, aleluia! Glória a Deus. Deixa a chuva descer, Senhor. A terra seca está aqui nesta noite, precisando ser regada por Ti, Senhor. Oh, aleluia, glória. Louvado é Teu nome, Deus. Molha essa terra seca, Senhor. Glória a Deus. A terra seca sou eu. Jesus, vem molhar a terra seca nesta noite, Senhor. Encharca essa terra da unção, da esperança, da alegria, Senhor. A fortaleza do Santo Espírito Santo na vida da Tua igreja, meu Deus. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Encharca essa terra, Senhor, nesta noite. Oh, glória! Pede ao Senhor nesta noite, encharcar a sua terra. Talvez você nesta noite, você entrou aqui para, aleluia, para ouvir uma palavra a qual você precisa regar a sua terra. Às vezes você está orando tanto, buscando tanto, mas a terra está seca, a terra está precisando ser regada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer regar a sua terra nesta noite com essa palavra. Ele está dizendo para você nesta noite: busca, se humilha, arrepende-te. Glória a Deus. Oração se tornou em seguidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas.
daquele lugar, está ali estacionado. Aleluia, a sua oração parece que ela não anda, ela não sobe. Você precisa fazer com que a tua oração, ela chegue no trono de Deus. Ela suba ao trono. Aleluia. Se tornou um deserto. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Eu preciso que o Senhor venha molhar essa terra. Bata no teu peito nesta noite. Diga ao Senhor: Senhor, molha esta terra. Rega ela, Senhor. Oh, ela chora, managascobia. Aleluia. Oh, glória. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. Glória. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar, encharcar esta terra seca. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar, encharcar essa terra seca. Aleluia. Que o Senhor nesta noite possa lhe abençoar, dar vitória para vocês. Não esquece de compartilhar este vídeo. Amanhã, com a permissão de Deus, estaremos aqui à noite, mais uma vez, pregando uma porção da palavra do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções em palavras repetidas. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu. Oh, aleluia! Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Terra seca sou eu.
deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Aleluia! Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, ele venha nos encharcar da unção do céu, a unção da cura, a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãs do Senhor, até amanhã, se Deus quiser, com a permissão do nosso Deus, a partir das 9h30 da noite, amanhã estamos aqui. Agradeço a Deus, todos vocês que oraram por mim lá naquele grupo Jardim de Oração e Cura, né? Fiquei mais de 2 semanas sem poder fazer aqui o live, o culto online, né? Fiquei mais de 2 semanas aqui. Fui acometida, né, desse vírus maldito, mas graças a Deus, Deus me deu a minha vitória. Estou aqui para agradecer ao Senhor pela vitória que Ele me deu, os livramentos, escape. E Deus, Ele é fiel com a sua igreja. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que vocês não esqueçam de compartilhar. Um beijo no coração de vocês toda. A evangelista Sheila, a Marciléia Jordão, Deus abençoe você, minhas amadas. Que Deus dê saúde e força para você, tá? A missionária, as outras missionárias que entraram aqui, que Deus abençoe vocês nesta noite. Tá bom, irmãs? Que Deus nos ajude. Que o Senhor venha abençoar a sua casa. A Deliviana, um beijo, Deliviana. Rosângela. Deus abençoe você, Rosângela. A Solange Santos, um beijo no coração. A Wanda Fernandes. A Sandra Pereira, tá? Deus abençoe. Vocês são bênçãos de Deus. Receba a vitória nesta noite. Pastor Jorge, toma nas tuas mãos, Senhor, a vida dos teus servos nesta noite. E não esqueça de compartilhar. Compartilhe o vídeo. Bota na sua rede aí, nos seus grupos, tá? Que Deus abençoe. Até amanhã. Beijo no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser.